Glória ao Senhor. Filhos de Deus, sintam-se todos cumprimentados. Em nome e no sangue do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos falar acerca de amar a partir do coração. Sabe, teremos o nosso título como Amar pela vista faz perder muitas bênçãos. Sabe, a maioria de nós, primeiro temos que olhar para a pessoa que precisa do nosso apoio, avaliar a roupa que tem, procurar saber qual é o trabalho que faz, olhar para a postura, a apresentação da pessoa de uma forma geral. Quando ver que essa aqui parece que tem um nível elevado na vida desta terra, a atenção é outra. Quando descobrir que estamos a falar com pessoas de grande autoridade, o respeito e a atenção é outra. E muitas das vezes, aqueles que não estiverem de bom trajo, não prestamos muita atenção. Levamos muito tempo para ouvir o que eles querem. Irmãos em Cristo, aqueles que amam pela vista, os que utilizam o olho para avaliar a apresentação de alguém, antes de prestar atenção, antes de atender essa pessoa, antes de dar o apoio necessário, estes perdem grandes bênçãos de Deus. Por uma razão muito simples. Os mensageiros de Deus não vêm a brilhar. Deus esconde os seus anjos, esconde a sua cura, esconde a sua glória, esconde muitas bênçãos dele dentro dessas camadas desprezíveis. Muitas das vezes oramos para ver anjos ao vivo. Sim, Deus querendo pode mostrar sim, mas na maioria das vezes nós temos visto os anjos, mas não a brilhar. Eles vêm escondidos nessas camadas necessitadas. Os que amam do coração, estes vão ganhar grande glória e bênção de Deus. Porque se o amor está no coração, não falha. Da forma que o coração não deve falhar para alguém manter-se em vida, também o amor que estiver no coração não falha. O amor que parte do coração ama a todos de modo igual, presta atenção igual a todas as pessoas, apesar da diferença na postura, na apresentação que eles possam ter. Esse é o amor que nos faz ganhar a bênção de Deus. Mas quem quiser amar pela vista, avaliar, julgando pelo olho, há de perder grandes bênçãos de Deus. Quase todos os dias cruzamos com os anjos de Deus, mas por não saber ignoramos. Recorda a palavra do Pai no Hebreus capítulo 13, verso 1 e 2. 1 e diz: mas permaneça o amor fraternal, o amor permanente,
O amor sem cortes deve permanecer. E 2 diz, não esqueçais de hospitalidade, porque por ela alguns hospedaram anjos, mas sem saber. Irmãos em Cristo, Deus manda anjos para vir curar as doenças que nós temos. Se nós ficarmos atentos, contar que só quando vier aquele pastor que eu conheço, aquele evangelista que eu conheço para me orar para essa doença passar, algumas doenças vão permanecer nos corpos. Porque para cada ocasião, Deus tem seu plano. A sua cura vai ser colocada dentro de uma pessoa carenciada que não tem muita coisa na vida. Nesse dia que você conta que pastor há de vir na sua casa, vem primeiro esse necessitado que não tem nada. E ele não veio para te orar, mas vem para colocar um certo pedido. Vai pedir alimentos, vai pedir roupa, vai pedir água para beber. E se você não prestar atenção para esta pessoa, há de ser orado pelo pastor, sim, mas não vai ter a sua cura, porque a sua cura veio e você ignorou. Em Deus, as coisas funcionam graças ao tamanho de amor que nós temos. Amor para com o próprio Deus, que consiste em obedecer na totalidade aos seus mandamentos. E em seguida, amor para com os outros. O amor é que faz as coisas acontecer. Se era um deles que utilizava a vista para reagir, para poder apoiar, a partir de hoje, pede a Deus para te apoiar, para que o amor esteja no coração e não dentro da vista. Vamos ouvir hoje, a partir de São Lucas, capítulo 24. Sabemos que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele apareceu para muitos em vários momentos. E uma dessas alturas foi quando ele apareceu para 2 pessoas que estavam a caminho para Emaús, uma aldeia que estava a mais ou menos 60 quilômetros de Jerusalém. E um desses era chamado Cleófas. Jesus apareceu como uma pessoa simples. Jesus fez parte da viagem deles e eles comentavam sobre a morte dele. Lucas 24. Jesus procurou saber com eles: vocês homens, de quem estão a falar realmente? E eles disseram para ele: afinal você é o único novo em Jerusalém que não conhece o que aconteceu. Eles explicaram muita coisa. E no fim, Jesus começou a lhes explicar o significado das Escrituras, dos profetas. E eles indo, já vamos começar no verso 28. Lucas 24, verso 28. Mas você, ao ler, pode começar no versículo 13. Mas eu vou começar no 28. Todo este tempo que Jesus estava a explicar as Escrituras para esses 2, ele não tinha se identificado. Ele pareceu um hóspede, uma outra pessoa simples que nem sabia de nada até, enquanto era o próprio mestre. Verso 28 diz: e chegaram à aldeia para onde iam aqueles 2
homens, Cleófas e o colega, chegaram agora a Emaús. E ele fez como quem ia para mais longe. Jesus este. Ele não parou na aldeia deles. Ele fez como alguém que ainda continuava com a sua viagem. Enquanto no fundo, Jesus tinha feito parte dessa viagem, que era para exatamente capacitar e explicar a estes homens, para que pudessem também servir de testemunhos que realmente vimos o Mestre, ele ressuscitou. E ele fez como quem ia para mais longe. Verso 28. 29 diz: e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Neste momento, os dois ainda não sabiam que estavam a falar com o Mestre e Salvador, Jesus Cristo. Se eles utilizassem a vista, era muito fácil deixar a ele continuar com a viagem, porque ele parecia uma pessoa muito simples. Mas porque o amor, a caridade deles, era uma caridade que estava no coração. Não foi preciso conhecer a ele durante muito tempo. Não foi preciso saber se fazia parte da geração deles ou não. Mas levou exatamente o amor que procedeu do coração para convidar a ele que, olha, já é noite, fica conosco, amanhã há de continuar com a sua viagem. Hospitalidade, saber receber os outros. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, Jesus, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Está a ver? Aquele que era hóspede é que já está a abençoar e dar dentro de uma casa que não era dele. Glória ao Senhor. Verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. A palavra do Senhor. Foi a partir da bênção que Deus deu que a vista deles abriu-se. Ficaram admirados. Descobriram que estavam com o Mestre. Ficaram muito alegres. Mas Jesus, na hora, desapareceu. Aqui dá para entender, meus irmãos, que aqueles que amam pela vista perdem muitas bênçãos do Senhor. Esses dois andarão com o próprio Mestre, mas sem saber. Mas graças ao amor que sai do coração que eles tinham, que conseguiram receber a bênção do Senhor Jesus. Vamos prestar atenção para as camadas desfavorecidas, os defeituosos, as crianças órfãos, os idosos e mais outras pessoas que provavelmente não estejam nessas camadas, mas precisam da nossa caridade. Não espera ajudar alguém porque é seu amigo somente. Pode ser amigo como não. Ajuda. Mateus 5, 42 diz: dá apoio a qualquer um que for a te pedir, sem ter que considerar muitos fatores desta terra. O importante é saber que cada pessoa precisa de alimentos, precisa de roupa, precisa das condições que você também precisa.
vamos ajudar os outros sem discriminar, sem esperar ver com a vista, sem procurar investigar muita coisa, sem considerar familiaridade e amizades. O nosso amor deve ser amor sem fronteiras. Como estamos a ver aqui nesses. Glória ao amor que eles conseguiram tratar Jesus com caridade e ganharam a bênção do Senhor. No livro de 1 Reis, capítulo 17, ali ouvimos de uma viúva que teve dificuldades para alimentar o homem de Deus, o profeta Elias. No verso 4 de 1 Reis 17, Deus diz que ele tinha ordenado os corvos, estamos a falar de pássaros, ele diz: eu tenho ordenado os corvos para te sustentarem. Você vai ficar ao pé do rio. Ali no ribeiro, eu vou mandar os corvos para te trazer alimentos. Dito e feito, como podemos ver no verso 6 do 1 Reis 17, a palavra do Pai diz: conforme a palavra de Deus, os corvos carregavam pães e carne e conseguiam localizar onde estava o profeta Elias e davam a ele de comer. Os pássaros foram obedientes à ordem de Deus. Mas depois de Deus ter visto que ele tinha abençoado muito os pássaros, os corvos, enquanto haviam pessoas que precisavam do apoio dele, ele tinha que criar uma situação de caridade, uma situação de pedido. Irmãos, a bênção de Deus não vai cair sobre nós em vão. Tem que haver uma situação, um teste que procura avaliar o nível da nossa caridade. Se nós não vivermos dentro da caridade, não é possível recebermos a bênção de Deus. Não interessa se você tem muita coisa. Não interessa que você tem pouca coisa. O teste da caridade tem que vir. Você tem que demonstrar que tem amor, sabe prestar atenção aos outros para Deus te dar a bênção. Ele pode te preparar a bênção em seu nome, mas antes que receba a tal bênção, primeiro é teste da tua caridade. Ele pode mandar crianças para virem brincar na tua casa, te pedir uma coisa muito simples. Você prepara a refeição para seus filhos. Quando é hora de comer, primeiro manda embora as crianças da vizinhança para teus filhos comerem bem. Está a perder a bênção do Senhor. Tenha amor redondo que atende a qualquer um. Criança, queira que a criança tenha os seus pais vivos ou não, os idosos, qualquer pessoa. Você tem que servir de uma sombra para os outros. Nesse livro de 1 Reis, capítulo 17, indo para verso 9 agora, Deus orientou o profeta Elias: vai à área de Sarepta. Lá tenho ordenado uma mulher viúva para te receber e te sustentar. Os corvos foram ordenados e obedeceram, carregaram carne e pães para o profeta. A mesma ordem espiritual foi dada a essa mulher, mas resistiu. Quer dizer, o Espírito do Senhor caiu sobre um coração duro, um coração egoísta, um coração que queria deixar tudo para ela própria e o filho. Porque quando o profeta chegou, não se apresentou como profeta.
Mal que chegou, então começou a pedir água. Pediu água. A mulher estava preparada para dar água. Mas ao mesmo tempo, o profeta também pediu um bolinho para comer. E a mulher mostrou dificuldades de fazer isto. Até ao ponto que o profeta prometeu a ela que, olha, dá-me de comer, porque o Senhor vai encher as tuas panelas com farinha. E Ele vai encher todas as suas botijas com azeite. Só a partir desta promessa que essa mulher aceitou dar de comer ao profeta. Irmãos em Cristo, não devemos esperar primeiro saber o cargo para amar conforme. A maioria das pessoas que Deus manda para vir nos apoiar, eles chegam como necessitados. Muitos apoiantes que provêm de Deus ou que são enviados por Deus, quando chegam a nós, não chegam a brilhar, chegam como necessitados, chegam como aflitos, chegam como pessoas que estão a precisar, enquanto está tudo ao contrário. Eles é que estão a nos trazer a bênção para nós, mas ao chegar, fazem parecer que não têm condições, enquanto saíram de lá do céu, onde há casas de ouro. Irmãos em Cristo, veja o sol para Abraão, no Gênesis 18. A Bíblia diz que ele abriu a sua vista e viu 3 jovens. Eles não estavam a brilhar, mas correu para lá, recebeu-os, deu de comer. Eram hóspedes que pareciam que estavam de passagem, mas por causa da caridade, Abraão conseguiu fazer a eles sentar, uma vez que de facto eles tinham vindo para abençoar o papá Abraão. Irmãos em Cristo, a Bíblia diz, depois desses 3 jovens, no Gênesis 18, depois de comer, perguntaram agora a Abraão, onde está Sara, a tua esposa? Porque olha, no próximo ano, num tempo como este, ela terá filho, graças ao amor que fica no coração. Se fosse que Abraão utilizou a vista para analisar os jovens, a primeira coisa diria que, olha, eu sou mais velho e sou o grande servo do Senhor. Podia não prestar muita atenção, mas realmente ele estava perante aos anjos de Deus. Irmãos em Cristo, vamos sublinhar esta palavra. Amar pela vista faz perder muita bênção do Senhor. É muito bom você orar, é muito bom você ser orado pelos outros, mas se o seu amor for amor morto, é difícil receber a resposta do Senhor. Começa a ativar o seu amor. Dá vida para o seu amor. Ajuda aos outros para você ver a grandeza do Senhor. Não utiliza a tua vista para ver. Basta alguém te aproximar para pedir, automaticamente é inferior, você começa a se exaltar. Não pode se exaltar. Não são todos que parecem inferiores, que realmente são inferiores. Alguns são superiores celestiais, mas quando chegam a ti, chegam como inferiores, como aflitos, como necessitados, como carenciados. Utiliza amor que fica no coração para capturar a bênção do Senhor. Ajuda a todos, sem considerar muitos fatores. Deus vos abençoe bastante. Em nome e no sangue de Jesus. Amém.